A paz do Senhor, crianças amadas por Jesus, glórias a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui para aprender da palavra do Senhor. E a nossa lição de hoje tem como título: Jesus cura 10 leprosos. E a nossa lição hoje, ela vai falar sobre gratidão, né? Será que nós somos gratos ao Senhor? E a nossa Bíblia, a palavra de Deus, quer dizer, o meu tesouro, a minha Bíblia. Eu queria que você pegasse também aí o seu tesouro, a sua Bíblia, para nós, aprendermos a palavra de Deus, que durante essas lições nós temos aprendido sobre vários milagres de Jesus, e hoje nós vamos estudar mais um milagre que Jesus realizou. E eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, né? A minha Bíblia, a sua Bíblia, né? Que é uma bússola que nos ensina muita coisa, né? Nos ensina o caminho do céu, nos ensina como nos comportarmos, nos ensina a obedecer a Deus. Então a minha Bíblia, é a minha preciosidade, é o meu tesouro. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você abra no Salmo 103. Eu vou esperar você. Estou te esperando. Pegue aí a sua Bíblia. Abra aí no Salmo 103, 2. Salmo 103, 2. Vamos ver o que é que diz a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa bússola, né? Que nos guia e nos ensina como obedecer a Deus, e nos ensina o caminho dos céus. A nossa Bíblia diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Tem tradução que diz assim, está na nossa memória em ação, tem tradução que diz assim, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vamos dizer? Que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, 2. Vamos dizer mais uma vez? Que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Glória a Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a louvar o Senhor com todo o nosso ser, né? Que tudo que há em nós possa louvar ao Senhor. E como é que nós louvamos ao Senhor? Nós louvamos ao Senhor quando nós oramos, nós louvamos ao Senhor quando nós lemos a Bíblia, nós louvamos ao Senhor quando nós ajudamos o papai, a mamãe, quando nos comportamos bem na escola, quando somos bons alunos na escola, nós damos trabalho à pró na escola, né? Quando eu canto para o Senhor, quando eu toco, quando eu dou minha ofertinha, eu estou louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que todo o nosso ser deve louvar ao Senhor. A nossa boca deve louvar ao Senhor. E como é que a minha boca louva ao Senhor? Minha boca não xinga, minha boca não fala palavrões, né? Minha boca não fala mentiras. A Bíblia diz também que as nossas mãos devem louvar ao Senhor. E como é que minhas mãos louvam ao Senhor? Não pegando nas coisas dos outros, né? Não fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E a Bíblia diz também que os meus pés também devem louvar ao Senhor. Os meus pés só devem andar, nos lugares que agradam a Deus. E os meus pés não podem ser usados para ir para lugares que desobedecem a mamãe, né? Dizer que está indo para a escola e depois está indo para outro lugar. Então a nossa cabeça, a nossa mente, nossos olhos,
todo o nosso ser, todo o nosso corpo, ele tem que louvar ao Senhor, ele tem que glorificar ao Senhor. E hoje eu trouxe um louvor para a gente aprender, um louvor muito lindo, muito lindo. Esse louvor que nós vamos louvar ao Senhor. E ele diz assim: a Cristo dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Então, a Cristo dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Vamos lá? Essa musiquinha linda que nós vamos louvar ao Senhor. Se prepara aí. Cantar bem bonito para chegar lá no céu. Vamos? A Cristo dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, a Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão. A Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça e a voz, a cabeça e a voz. Amém. Não é bonitinho, crianças, esse louvor que nós louvamos ao Senhor, né? A Cristo dai louvor, não é? Com as mãos, com os pés, com a cabeça, com a voz, com todo o nosso corpo, devemos dar a Cristo louvor, não é? Devemos louvar ao Senhor pelas suas bênçãos, pelos seus benefícios. E a nossa história de hoje, crianças, vai falar sobre gratidão. A nossa história de hoje nos fala que o Senhor Jesus ainda não tinha terminado a sua missão aqui na terra, né? De sair pelas vilas, pelas aldeias, por todos os lugares, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação. E a Bíblia nos diz que certa vez, crianças, o Senhor Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para vocês. O Senhor Jesus estava indo para Jerusalém. E quando ele estava indo para Jerusalém, ele passou por Samaria. E quando Jesus chegou lá em Samaria, eis que se aproximou de Jesus, quando Jesus passava pelo caminho, se aproximou de Jesus 10 leprosos. Mas eles, crianças, ficaram
de longe, porque eles estavam leprosos e eles não queriam que Jesus se contaminasse com a lepra que eles estavam. E de lá de longe, a Bíblia diz que aqueles homens começaram a clamar: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ouviu aqueles 10 leprosos gritando: Mestre, tem misericórdia de nós, o Senhor Jesus percebeu que eles estavam gritando, mas eles estavam gritando, crianças, com muita fé. Então o Senhor Jesus curou aqueles 10 leprosos de uma forma diferente. O Senhor Jesus disse então para aqueles leprosos que eles ficaram de longe. E o Senhor Jesus então parou para ouvir aqueles leprosos, né? E o Senhor Jesus disse para aqueles leprosos: vão até a sinagoga e quando chega lá se apresente ao sacerdote. E quando aqueles homens, crianças, saíram para se apresentar ao sacerdote, mas por que se apresentar ao sacerdote? Porque naquela época, nós já estudamos sobre isso, quando as pessoas estavam leprosas e elas ficavam curadas, elas tinham que ir até o sacerdote, para o sacerdote examinar e ver que aquelas pessoas já estavam curadas, e aí elas voltarem ao convívio da sua família. E aqueles homens, crianças, eles estavam muito tristes com aquela doença, com aquela enfermidade. E quando Jesus disse para eles: vão até o templo e se apresente ao sacerdote, para que o sacerdote examine vocês. Aqueles homens, aqueles 10 leprosos, eles estavam com o coração cheio de fé, cheio de esperança, e mais do que depressa, eles saíram correndo para ir até o templo, para ir até a presença do sacerdote, e lá eles se apresentarem ao sacerdote. E quando eles chegaram no meio do caminho, crianças, eles perceberam que eles estavam com o corpo limpo. Eles perceberam que eles estavam completamente curados. E quando eles viram que eles não tinham mais lepra no braço, nem no rosto, nem no seu corpo, a alegria daqueles homens foi tão grande, que eles aceleraram mais os passos para chegar até lá, até o sacerdote, e mostrar que agora eles estavam curados e que eles poderiam voltar ao seu lar, voltar ao convívio da sua família. Porque, como nós sabemos, a lepra era uma doença que não tinha cura naquela época. A lepra era uma doença terrível. E as pessoas leprosas não podiam viver junto das pessoas que amavam. Tinha que ficar longe da sua família. Não podiam viver na cidade. Eles tinham que viver na aldeia dos leprosos. E lá na aldeia dos leprosos, um cuidava do outro. Mas a tristeza daqueles homens era muito grande. Então, quando eles viram que eles estavam limpos, curados, eles aí foram correndo até o templo para falar com o sacerdote. Mas, crianças, teve um leproso, crianças, que ele, quando ele olhou que ele estava curado, quando ele olhou que ele estava completamente curado, ele disse: mas foi Jesus que me curou. Ah, não, eu preciso voltar para agradecer a Jesus pela cura que ele me deu. E ele voltou, crianças, com muita pressa, voltou correndo. E quando ele chegou perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se inclinou, crianças, ó, ele se inclinou, ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus, e ele louvou o Senhor, e ele agradeceu ao Senhor Jesus, porque agora ele estava limpo, porque agora ele estava livre daquela enfermidade terrível que enchia o seu coração de tristeza e causava tanta dor no seu corpo. E o Senhor Jesus então disse para aquele homem: mas não foram 10? Mas não foram 10 os leprosos?
e só você voltou para agradecer. E Jesus então disse assim: cadê os outros leprosos? Só você veio agradecer, só você veio louvar a Deus. E Jesus então não teve nojo daquele homem, e Jesus disse para aquele homem assim, ó: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento, crianças, porque aquele homem teve um coração agradecido, ele não recebeu somente a cura do seu corpo, mas ele recebeu também a salvação, porque Jesus, ele tem poder para curar, e ele também tem poder para curar as enfermidades, né? A doença do pecado, o pecado é uma doença, e só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo o pecado. Portanto, crianças, só aquele homem que voltou para agradecer. E aquele homem, crianças, é um samaritano. Sabe o que significa isso? Os judeus diziam que os samaritanos não sabiam adorar a Deus de verdade, mas somente aquele samaritano voltou para agradecer a Deus. E os outros 10? Os outros 10 ficaram tão empolgados, ficaram tão felizes que se esqueceram de voltar para agradecer. Mas olha, crianças, é muito importante nós reconhecermos as obras que Jesus faz. Reconhecer as obras do Senhor, reconhecer as bênçãos do Senhor e voltarmos para agradecer, porque Deus, ele se agrada de um coração agradecido. E será que você tem tido um coração agradecido? Será que você tem agido como samaritano, ou você tem agido como os 10 leprosos que foram curados e esqueceram de voltar para agradecer ao Senhor? Mas que nós possamos, crianças, sempre agradecer a Deus. E temos que agradecer a Deus, e temos que louvar a Deus, não somente pelas coisas boas, não somente porque tudo vai bem na nossa vida. Nós temos que adorar a Deus em todo tempo. É a nossa obrigação adorar o Senhor, mas não devemos adorar o Senhor somente por obrigação. Devemos adorar o Senhor também por amor, por gratidão, porque Ele é tudo na nossa vida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e nós temos que estar sempre louvando e agradecendo ao Senhor. Devemos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Será que hoje, neste dia, você já agradeceu a Deus por estar vivo? Você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando, pelo alimento que Ele colocou na sua mesa, pela sua família? Você já agradeceu a Deus pela saúde? Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas, porque quanto mais nós agradecemos ao Senhor, mais bênçãos o Senhor manda para aqueles que o agradecem. Então não podemos deixar que a brincadeira, que o momento de brincar nos afaste da adoração ao Senhor. Temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que louvar ao Senhor, temos que agradecer ao Senhor por tudo. E nós, como é que nós louvamos e agradecemos a Deus? Também ajudando os nossos pais, Também sendo um bom aluno, também sendo um bom filho, também sendo um bom irmão, sendo um bom neto. E Deus de lá dos céus contempla tudo isso e nos abençoa com muito mais bênçãos. Portanto, crianças, a palavra de Deus nos diz que nós devemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser, e que tudo que há em nós bendiga o nome do Senhor. E não podemos esquecer que o Senhor, Ele tem nos abençoado,
E a cada dia, né, com pandemia ou sem pandemia, o Senhor tem nos visitado e o Senhor tem nos abençoado. Tem sido o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso bom pastor. E agora que nós já conhecemos mais um milagre do Senhor Jesus, eu quero te convidar agora para nós louvarmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, sabe como? Orando. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor agora, orando. E como é que nós oramos ao Senhor, né? Nossa amiguinha já está aqui, ó. Vamos fechar os nossos olhos, isso. Feche os seus olhos, coloque a mão no peito e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome por todas as tuas bênçãos. Senhor, não deixe que o meu coraçãozinho esqueça das tuas bênçãos, esqueça, Senhor, dos teus livramentos, esqueça do Senhor, do teu socorro, Pai, e que eu possa crescer, Senhor, te agradecendo todos os dias por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha igreja, pela minha vida, Senhor, pela minha saúde, Senhor. E continua tendo misericórdia de nós e continua, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo na força do teu poder e nos dando o coração grato, nos dando o coração agradecido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Crianças, que coisa linda, né? O nosso Deus. E eu quero convidar você agora para a gente mandar um beijo, beijos para Jesus. Vamos mandar beijo para Jesus e dizer: Jesus, eu te amo. Diga aí: Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor é maravilhoso na minha vida. Agora, crianças, eu quero ver o que vocês aprenderam dessa história que eu contei hoje. Vamos lá? Quantos foram os leprosos? 10 leprosos, muito bem. Foram 10 leprosos. E quantos foram curados? Todos os 10 leprosos. Isso aí. 2. Quantos leprosos voltaram para agradecer a Jesus? Isso mesmo, um leproso voltou para agradecer a Jesus. 3. E o que Jesus disse para aquele leproso que voltou para agradecer? Diga aí, o que foi que Jesus disse para ele, lembra? Vai, a tua fé te salvou, né? Vai para a tua casa, a tua fé te salvou. Muito bem. Quantos leprosos foram curados? 10 leprosos, isso mesmo. O que os judeus falavam acerca dos samaritanos? Quem lembra? O que é que os judeus falavam sobre os samaritanos? Lembraram? O que é que eles falavam sobre os samaritanos? Que os samaritanos não sabiam adorar a Deus, não é verdade? Mas aquele samaritano mostrou que ele sabia adorar Jesus. 5, 6, né? Quem é que examinava os leprosos quando eles achavam que estavam curados? Quem? Isso mesmo, o sacerdote, né? O sacerdote examinava e aí liberava eles para voltar para casa. Qual a nossa memória em ação? Quem conseguiu memorizar? Qual é a nossa memória em ação? Está no Salmo 100. Diga aí, qual é a nossa memória em ação? Nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, não foi? Deu uma pescadinha aí. Conseguiu? Salmo 103, 2.
O que é que diz o Salmo 103, 2? Que eu não me esqueça de nenhuma das tuas bênçãos, né? Que eu não me esqueça das bênçãos do Senhor. Que eu não me esqueça dos benefícios do Senhor para conosco. Muito bem. Nota 10 para todo mundo. Crianças, chegamos, né, crianças, ao final da nossa aula, agradecendo ao Senhor por esse momento maravilhoso, né, de estarmos meditando na palavra do Senhor, conhecendo mais um milagre de Jesus e nos lembrando que os milagres de Jesus não foi somente para aquela época. Os milagres de Jesus também são para os nossos dias, assim como Jesus curou aqueles 10 leprosos, né? De uma vez, o Senhor também é o mesmo, né? É aquele que pode curar também as nossas enfermidades, porque Jesus é todo poderoso. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Crianças, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.